Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para a Web 2. Nós estamos na aula 5 e nessa aula a gente vai recuperar dados, entre as páginas do seu site via método POST, é o objetivo, mas a gente também vai fazer pelo método GET. Lembrando que um website é um conjunto de páginas que possuem um significado, um objetivo em comum. Então, no seu website de uma loja de pet shop, que é o exemplo que eu uso sempre, ali vão ter várias páginas HTML, PHP, que vão fazer determinadas funções, como login, como cadastro de clientes, como páginas de promoções. Enfim, todas as páginas do seu website terão uma função dentro daquilo que você está trabalhando, E é comum, entre essas páginas, haver um fluxo de informação. Ou seja, de uma página eu passar informação para uma outra página, de uma outra página passar informação para uma terceira página, e assim por diante, ok? Então, feitas as considerações, a gente não pode esquecer das nossas obrigações nas aulas de Web 2, que a primeira é verificar se o nosso projeto, se os nossos arquivos que vamos executar encontra-se dentro do diretório de instalação do AMP na sua máquina. No meu caso, esse disco é o disco D, e dentro desse AMP 64, dessa pasta de instalação do AMP 64, eu tenho uma subpasta www, onde eu tenho que colocar ali todos os meus arquivos ou uma pasta web que eu esteja trabalhando. Ou seja, tudo que eu vou salvar em Web 2 tem que estar dentro dessa pasta www. Eu indico que você crie uma subpasta dentro desse diretório para que a gente não tenha problemas. Se eu não me fiz entender, por favor, me mande um e-mail que eu explico melhor e dou maiores informações sobre isso. Mas tem que estar aí dentro, tá ok? E a segunda obrigação nossa a gente não pode esquecer de iniciar o AMP. Então, vamos dar uma olhada, no explorador de arquivos, tá? Aqui, eu sei que está dentro do disco D, a minha instalação disco D, o AMP 64, pasta www, e aqui eu tenho uma pasta que eu chamei de Web 2, e dentro dessa pasta Web 2, no diretório, na subpasta www, eu tenho aqui todos os meus arquivos que eu vou trabalhar na aula de hoje. Inclusive, isso é importante porque, senão, o servidor não consegue reconhecer a página que está tentando ser executada. E a segunda observação seria iniciar o AMP. Então, a gente vai iniciar o AMP, está aqui, o AMP serve. Se você observar aqui na barra de tarefas, o Wzinho já está verde, significando que o AMP já está ligado. Eu posso também testar, no website aqui, vem aqui colocar localhost, tá? E aí, se aparecer essa página, significa que o AMP está ligado, tá bom? Então, já fizemos as duas coisas que temos que fazer. Vamos para o Dreamweaver. E no Dreamweaver, eu queria que vocês verificassem o arquivo de login, que nós criamos, que você deve ter aí. Esse arquivo de login, ele deve ter um nome que você deu na aula passada, nas aulas passadas, mas a gente executa ele e verifica se está tudo ok. Tem que aparecer essa página aqui como arquivo de login. E se eu observar, o meu objetivo é dessa página, que eu chamei aqui, no meu caso é loginaula2.html, uma página HTML, eu quero fazer trafegar informações para a página valida login PHP, Então, eu estou querendo mandar informações dessa página HTML para uma página em PHP. Tudo bem até aí, pessoal? Então, vamos continuar aqui. Então, eu abri o arquivo aqui, vou me certificar que ele está dentro da pasta www, tá? Ele está salvo aqui dentro da pasta www, dentro de um diretório chamado Web 2. Vou salvar por via das dúvidas. Sim, vou sobrecarregar. E agora nós vamos iniciar realmente a nossa aula, feito todas essas considerações. Primeira coisa, você aprendeu em programação para Web 1 o conceito de formulário, O que é um formulário? Ora, se você observar, quando você vai à secretaria da escola pedir um documento, a secretária te dá um formulário para você preencher. O que é um formulário? Um formulário é um conjunto de campos que juntos fazem algum sentido. Por exemplo, no formulário de pedido de histórico escolar,
eu tenho que informar o meu nome, a minha matrícula e a turma a qual eu pertenço. Né? Pode ser que sejam pedidas outras informações, como o nome da sua mãe, por exemplo, o número da sua identidade ou qualquer outra informação. Mas um formulário é um conjunto de informações que juntos fazem algum sentido. Então, em web também é a mesma coisa. Um formulário, né, que é declarado pela tag form, ela tem um conjunto de campos que ali, aqueles campos juntos fazem algum sentido. No meu caso, para eu fazer login, eu preciso do login, né, do nome da pessoa, do login, e da senha da pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou mexer o campo label, é um campo texto, tá? Você sabe isso lá de programação para web 1. Então, eu venho aqui, ó, eu fiz errado aqui. Eu venho aqui e boto, ao invés de seu nome, eu boto seu login, tudo bem? E sua senha aqui embaixo, tá bom? Então, se eu der você fez a alteração na página, vai aparecer aqui um asterisco dizendo que a página não está salva. Eu aperto Ctrl e S tudo junto. Ctrl e S é uma tecla de atalho para salvar, ou venho aqui e clico em salvar, para salvar, tá bom? Então, desapareceu aqui o asterisco daqui de cima, tá? Eu vou executar a página no navegador e aqui aparecem as alterações que eu fiz com os labels, seu login e sua senha. Bom, além desse label, né, do HTML, eu tenho uns campos, né, que são os campos onde eu realmente coloco informação. Esses campos são os campos de input, não é isso? Então, esse campo de input vai ter o nome, vou apagar isso aqui e vou deixar ele com o nome login. Então, toda vez que eu quiser referenciar a esse input, ele tem um nomezinho, a variável, né? O conteúdo que eu botar dentro desse input vai ser jogado para dentro da variável, jogado internamente para a variável login. Né? A mesma coisa perdão, aqui é senha, né? É senha e aqui é login. Então, eu tenho aqui as duas caixinhas que eu criei, Ctrl S, as duas caixinhas que eu criei são caixinhas que já tem nome. Essa caixinha toda se chama login e essa caixinha toda se chama senha. Para finalizar o nosso formulário, eu tenho um outro botãozinho, que é o botão de submit. O que o botão de submit faz, pessoal? Ele ele envia o formulário para uma outra página da web. Tudo bem? Preste atenção no que eu estou falando. O botão submit envia os dados do formulário para uma outra página da web. Então, professor, como é que o senhor vai para onde ele vai depois que eu clico no botão submit? Ele vai para a página que eu vou colocar aqui no parâmetro action. Tudo bem? Então, aqui no parâmetro action é onde acontece, quer dizer, para onde eu vou. Toma uma ação, toma uma atitude, vai para onde? Então, é mais ou menos essa ideia. Eu vou colocar aqui, http, localhost, Lembrando, o localhost, ele é o que está dentro do conteúdo da pasta WAMP www. Tudo bem? Então, o que tem lá dentro? Lá dentro tem uma pasta chamada web2 e tem um arquivo que eu criei na aula passada chamado validalogin.php. Se você não sabe se você não se lembra como se cria uma página em PHP, na aula passada eu ensinei, tá? É só você vir aqui, arquivo, novo, clico em PHP, clico em criar, tudo bem? E para salvar, né, eu clico em arquivo, salvar como, tá? E aqui eu dou um nome qualquer, vou botar aqui Zerge. E aí eu seleciono, importante, o tipo de página, eu preciso selecionar e dizer que ele é uma página PHP. Tá bom? Então, aqui tem a... Deixa eu achar aqui... Deixa eu estar perdido hoje. PHP Files. Tá bom? Então, aqui, quando o botão de salvar, você vai salvar a página, mas não é o que eu quero fazer nesse momento. Então, eu criei essa página que eu chamei de Valida Login. Tudo bem? E essa página é a página aonde eu quero que seja redirecionada
a página de login, tudo bem? Então, salva essa página, não esqueça, e cria essa página valida login.php. Dentro dessa página, pessoal, eu coloquei esse seguinte trecho aqui, ó, né? É um código PHP, onde eu faço o seguinte, eu recupero pelo método get, tá? Primeiro vamos fazer pelo método get, tá? Então essa variável aqui é uma variável nativa do PHP. É a variável que recupera o quê? O campo login, né, que é a caixinha. Você lembra que eu dei o nome para a caixinha? E eu vou recuperar isso para a próxima página. Via método quê? Via método get. Tá? Se eu não conseguir fazer isso, eu imprimo uma mensagem de erro. Tudo bem? Pelo método get, faço a mesma coisa para a segunda caixinha. Qual é a segunda caixinha, professor? Campo senha. Então, eu venho aqui e $_get, que campo? Senha. Se não conseguiu fazer, dá um erro do campo senha. Em seguida, o professor faz o seguinte. O professor coloca um texto, né? Bota aqui, login informado, por exemplo. E aí, eu imprimo o que está na variável login. Lembrando, aqui eu dou um método get do campo login da página anterior e jogo para a variável login. Pessoal, toda variável em PHP, ela se inicia por $, né? Pelo cifrão, né? Então, o que acontece? Toda vez que eu quiser declarar uma variável, é só botar um cifrão na frente. Tudo bem? E quando a variável for uma variável de sistema, ela vai ter um underline a ela associado. Nesse caso aqui, é a variável de sistema get. Aqui é uma variável que eu criei chamada de login. Aqui, mais uma vez, uma variável que eu criei chamada senha. Aqui, a variável do PHP do método get. Dúvida até aí, povo bonito? Então, vamos seguir. Então, depois que eu pego e jogo todo o conteúdo desses dois campos para as duas variáveis respectivas, eu imprimo os conteúdos dela. Tá ok? Então, é o que o professor está fazendo aqui. Agora, lembrando, eu estou usando que tipo de método de passagem de parâmetros? Eu estou usando o método get. Então, aqui, para tudo fazer sentido, uma das propriedades do form é que tipo de método que eu estou usando. Nesse caso, vai ser o método get. Bem, pessoal? Então, é só preciso ponderar isso de maneira correta. O método é get, então eu vou usar na segunda página a variável de sistema get do PHP. O método é post, então eu vou usar na segunda página a variável de sistema do PHP. A página login aula 12 está salva, mas a página valida login PHP não está salva. Como é que o senhor sabe disso? Não é coisa espírita não, pessoal. É porque aqui tem um asterisco. O professor está engraçado hoje, viu? Eu estou bem engraçado. Se eu der um Ctrl S, esse asterisco some. Tá bom? Então, vamos executar e rezar para tudo dar certo? Vamos lá. Vamos executar que página? A página login aula 2 HTML. Tá? Então, está aqui a nossa página. Eu vou botar o login Iserja e a senha eu vou pôr Iserja. Tá? Eu vou clicar em logar. Está aqui, ó. Login informado, Iserja. E a senha que eu informei foi qual? Iserja. Então, eu já passei de uma página para outra, eu passei a informação da minha página aula login aula 2 para a página valida login via método get. Tudo bem? Bom, se você entendeu tudo certinho, se tudo correu bem, a gente já pode partir para o final da aula de hoje, que é passar via método post. Tá? Então, é só eu trocar aqui. Passei via método post. Tá? Dei Ctrl S. Aqui, na minha página, que é na segunda página, valida login.php, ao invés de get, eu vou colocar post. Em maiúscula, tá? Em maiúscula. PHP, ele é sensitivo ao contexto, ele é igual ao Java, né? Ele diferencia, né, variáveis maiúsculas de minúsculas, tá? Então, aqui a gente tem a variável post. Lembrando, não está salva essa página. Ctrl S, o arquivo salvar como. Tá? Para salvar a página.
arquivo salvar, para salvar a página. Tudo feito, vamos para a primeira página, vamos executar a primeira página. Aqui eu vou colocar Exerge e, como senha, eu vou colocar uma outra senha aqui. Vamos ver se vai aparecer. Só um instantinho. Bom, coloquei uma senha. Então, vamos clicar aqui no botão e aqui está, login informado Exerge e a senha estudar no Exerge é o maior barato. Tudo bem? Então, a gente passou de um campo para outro. Eu vou deixar como exercício, né, para vocês pular uma linha. Né? Como é que eu pulo uma linha? Né? Usando o PHP. Né? Use a tag do HTML e você vai fazer isso com bastante facilidade. Né? Já adiantando, né? Eu mesmo faço o exercício, eu mesmo tento fazer. Se eu fizer isso, possivelmente vai pular uma linha. Tá? Ctrl S, 5, e daí eu tenho que voltar tudo de novo. Aí eu vou na primeira página, executo a primeira página, digito aqui Exerge, aqui eu boto a senha Exerge, clico em lugar, tá aqui, ó, pulou a linha bonitinho. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, né? Estudem, né? Tentem fazer isso em casa. É importante você não deixar a matéria acumular. O é mais árida do que as outras matérias, mas a gente está aqui para se ajudar e para trabalhar junto. Fique bem. Na próxima aula a gente vai aprender como usar um banco de dados. Né? A próxima aula vai ser mais modelagem do que propriamente programação, mas vai ser bastante legal. Forte abraço, espero vocês, até a próxima.